Fala pessoal, sou o Ângelo Castellani e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma devocional juntos sobre o capítulo 3 de Romanos que a gente estudou na segunda-feira. Nós vamos falar na devocional de hoje sobre o amor de Deus manifesto em Cristo Jesus e como isso impacta profundamente a vida daqueles que colocam a sua fé em Cristo Jesus. O que isso faz na esfera espiritual e na esfera material, física, né, no mundo em que nós estamos hoje. Então, fica aqui comigo, vamos refletir juntos nessa palavra poderosa de Deus. Vamos ler Romanos capítulo 3, a partir do versículo 23. Diz assim: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, a Bíblia aqui ela começa apresentando a nossa condição como homem sem Deus, como homem caído, como homem debaixo do pecado. Paulo aqui, ele diz, todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, todos estão destituídos, afastados da glória de Deus. Essa é a minha condição, é a sua condição sem Cristo Jesus, a condição pecadora, de estar debaixo do pecado. Mas Paulo ele começa também a apresentar que Deus olhou para isso e ele tomou uma atitude de resgate, de resgatar a humanidade caída, de me resgatar, de te resgatar por amor a você. Deus enviou o seu Filho e isso nos atribui justiça. É o que Paulo está dizendo aqui, olha o versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Eu quero trazer essa boa notícia para você. Existe uma saída, existe uma salvação para o pecado que habita dentro de você, para o pecado que habita dentro do homem. Existe uma salvação, existe uma saída que Deus ele criou, ele proporcionou para a humanidade, para aqueles que querem se relacionar com Deus. Paulo diz que há uma justificação em Cristo Jesus. Essa é a boa notícia. A boa notícia é que se você depositar a sua fé em Jesus Cristo, Deus ele te justificará. Justificar significa te declarar justo, te declarar inocente, te declarar diante dele justificado, ou seja, salvo, santo, separado. Então, Paulo está aqui nos apresentando isso, que existe uma justificação para aqueles que querem. Basta colocar a fé em Jesus Cristo. E ele diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Ou seja, é de graça essa justificação para a sua vida. É de graça essa salvação de Deus para a sua vida. É de graça para nós humanos. É de graça para nós seres humanos, porque alguém pagou um preço. Né? Se eu te chamar para ir num restaurante e falar, você não vai precisar pagar nada. Vai ser de graça para você. Mas para mim vai custar algo, porque eu vou pagar o seu almoço, eu vou pagar a sua janta. Eu serei o responsável financeiro pelo seu alimento. E aí é isso que Deus fez conosco. É de graça para nós, humanidade. Mas alguém pagou esse preço e esse alguém é Jesus Cristo. Ele pagou o preço pela minha e pela sua vida. E por isso que ele diz, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Redenção fala de libertar alguém da escravidão.
Nós, sem Deus, nós sem Cristo, nós somos escravos do pecado. Mas nós, a partir do momento que depositamos a nossa fé em Jesus, nós somos redimidos, somos libertos do pecado. Ou seja, Jesus nos comprou do pecado com o seu sangue. Esse foi o preço para nos libertar, para libertar a sua vida. Olha que notícia maravilhosa. Olha que notícia maravilhosa Deus está te dando no dia de hoje, que por meio de Jesus você pode ser liberto dos seus pecados, pode ser justificado diante de Deus e pode receber a dádiva, o presente da vida eterna, a sua salvação em Cristo Jesus, porque esse mundo terreno passará. E a eternidade, onde você estará na eternidade? Você estará com Cristo. Deus hoje está te dando a oportunidade de você estar com Cristo na eternidade. Olha o que Paulo diz no versículo 25. A quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé, Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Sabe essa palavra que Paulo está nos trazendo, que Deus fez Jesus como propiciação? Paulo está falando que Deus descontou a sua ira do pecado em Jesus Cristo, porque Deus tinha deixado impunes os pecados cometidos pela humanidade até Cristo. Ou seja, o que isso quer dizer? Que Deus ele não cobrou do homem os seus pecados até Cristo vir. Ou seja, quando nós pecamos, Deus não imediatamente nos dá a condenação daquele pecado. Ele deixou impune para que Jesus pagasse esse preço por mim e por você, para que Deus manifestasse a sua justiça, porque Deus é justo. E ele, por ser justo, ele precisava cobrar do pecador, do pecado, aquilo que lhe era devido. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Por isso Deus cobra isso de Jesus. Deus, ele coloca a sua ira sobre Jesus por amor de mim e por amor de você. Ele manifesta a sua justiça em Jesus. E agora, por meio de Cristo Jesus, por meio da nossa fé, por meio da fé em Jesus, a gente pode receber a dádiva da salvação. É isso que a Bíblia está nos dizendo hoje. É isso que Deus está falando para você hoje. Existe uma graça, existe um presente, existe uma dádiva de Deus para a sua vida. Essa dádiva é a salvação eterna que se encontra em Cristo Jesus. Basta você confiar, colocar sua fé em Jesus hoje e você vai receber gratuitamente esse presente de Deus. E olha o versículo 26 para a gente encerrar. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus hoje, no tempo presente, hoje, aqui e agora, você que está aí vendo esse vídeo, Deus está te chamando para que você tenha uma fé em Jesus e para que Deus possa te declarar justo, te salvar a sua vida, transformar profundamente a sua vida. Então, se você hoje, diante dessa palavra, quer colocar a sua fé em Jesus, ore, coloque isso diante do Senhor, fale com Jesus. Jesus, eu quero confiar no Senhor, eu tenho fé no Senhor, eu entendo o que o Senhor fez por mim, eu entendo que o Senhor morreu pelos meus pecados, eu entendo que eu sou pecador, e eu entendo que se eu colocar a minha fé, a minha confiança no Senhor, acreditando que o Senhor ressuscitou no terceiro dia, eu serei salvo quando o Senhor voltar ou quando eu partir dessa vida. A vida é tão passageira. Não perca essa oportunidade que Deus está te dando hoje de se entregar para Cristo. E eu quero orar com você. Pai, muito obrigado pela sua palavra que é viva, que é eficaz, que transforma as nossas vidas. E eu quero aqui, Deus, colocar diante do Senhor minha vida, a vida de cada um que está aqui assistindo esse vídeo, sendo tocado
pela sua palavra. Que essas pessoas possam, Senhor Deus, diante da maravilha da sua palavra, diante da graça que nós temos em Cristo Jesus, possam decidir hoje confiar, colocar a sua fé no seu Filho amado Jesus Cristo. E que o Senhor possa resgatar aqueles que ainda estão no pecado, Pai, mediante essa oração que eles estão fazendo ao Senhor. Que o Senhor possa salvá-los, justificá-los, que eles possam viver uma transformação em suas vidas, uma transformação poderosa em suas vidas. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor faz por nós, mesmo quando nós não merecemos. Se nós oramos em nome de Jesus. Amém. E eu vou ficando por aqui. Mas eu te peço mais uma vez, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, compartilha com alguém essa devocional, esse vídeo. E se você gostou dessa palavra de Romanos, aqui no canal a gente tem um estudo toda segunda-feira às 19 horas de cada capítulo de Romanos. Nós, na próxima segunda, estudaremos o Romanos, capítulo de número 4. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, eu vou deixar aqui para você estudar capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3. Vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo.